X-Men Fênix Negra, o último filme dos X-Men da cronologia da Fox, chegou nos cinemas, eu fui lá assistir o filme e quero bater um papo sobre ele aqui com vocês, sem nenhum spoiler, então pode ficar tranquilo. E vamos comparar com a história original da saga da Fênix Negra dos quadrinhos para ver se o filme ficou à altura. E aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique. Vamos bater um papo sobre Fênix Negra, o filme dos X-Men dirigido pelo Simon Kinberg. Vamos começar então pela sinopse do filme, que é a seguinte. Durante uma missão de resgate no espaço, a Jean Grey é atingida por uma misteriosa força cósmica. Quando ela volta para casa, essa força não só a torna mais poderosa, mas muito mais instável. Lutando com essa entidade dentro de si, Jean libera seus poderes de maneiras que não pode compreender e nem conter. Então o esquema da nossa análise aqui vai ser o seguinte. Primeiro eu vou falar sobre o que eu gostei do filme e depois sobre o que eu não gostei. E no meio do caminho eu vou comparando aqui com a saga dos quadrinhos, fazendo meus comentários. E sem nenhum spoiler, como eu já falei. Então começando. Primeira coisa que eu gostei do filme. O arco dramático do Professor Xavier é muito interessante, porque ele não é mostrado como um mentor perfeito. O Charles comete alguns erros em relação aos X-Men e principalmente em relação a Jean Grey. E ele acaba sendo meio arrogante, até meio orgulhoso por não aceitar que cometeu esses erros. O Xavier continua sendo mostrado como um mentor que sempre tem ótimas intenções para ajudar os humanos em harmonia com os mutantes, mas essa posição de líder dele fez ele ser controlador demais em alguns momentos. E no filme ele tem que encarar de frente essas falhas que ele cometeu para consertar esses erros num arco que é bem interessante. Eu curti muito esse Professor Xavier imperfeito, porque nos quadrinhos dos X-Men, o Xavier tem momentos que ele é um cara realmente bem controlador e até meio babaca. Ele não é aquele paizão fofão o tempo todo que passa a mão na cabeça de todo mundo, como ele já foi em alguns filmes dos X-Men. Quer ver, ó? Deixa eu pegar uma cena aqui que mostra bem isso. Tem essa cena aqui, ó, que ele tá pagando um esporro no Scott e diz o seguinte pra ele: perdoe a rudeza, Scott, mas isso indica uma falha de liderança da sua parte. Essa anarquia é resultado da sua incapacidade de ensinar esses mutantes a agir em grupo. Então o Xavier nos quadrinhos às vezes é meio controlador, meio arrogante. E colocar esse Xavier, que é heróico, mas imperfeito no filme, deixou o personagem mais tridimensional e muito mais interessante, na minha opinião. Inclusive o Xavier briga com o Ciclope naquela cena que eu mostrei aqui da Fênix Negra dos quadrinhos, porque eles acabam tendo uma rixa sobre a liderança do grupo, eles acabam pensando de forma diferente e acabam discordando em relação à liderança dos X-Men. E essa rixa aqui foi levada pro filme, só que na relação do Xavier com a mística, o que acaba fazendo sentido porque a mística dos filmes dos X-Men acabou sendo mais desenvolvida do que o Ciclope dessa nova versão cinematográfica que começou em X-Men Primeira Classe. Se o Scott é o líder dos X-Men nas HQs, nessa versão cinematográfica acabou sendo mais a mística, né? Então trocar o papel deles dois nessa rixa com o Xavier acabou fazendo mais sentido para dar um peso maior para essa briga, para esse conflito. E outra coisa que eu achei bem honesta no filme foi a progressão da Jean Grey, né, a personagem mais importante de Fênix Negra. Eu achei a mudança de Jean Grey para Fênix convincente porque ela foi causada por vários conflitos internos diferentes da Jean. Ela sofre com o descontrole dos poderes da Fênix, que fazem ela se sentir muito perigosa para quem tá ao redor dela. E isso causa outro conflito, que é a sensação de rejeição da Jean Grey. Ela se sente deslocada de todo mundo ali porque ela passa a ser uma aberração até em meio aos mutantes. Ela acaba se isolando, ficando sozinha, e é esse lado vulnerável dela que a vilão do filme explora para tentar manipular a Fênix. Então foi uma progressão que ficou redondinha ao meu ver. Só que a parte mais importante dessa transformação da Jean na Fênix Negra é o conflito direto que o filme mostra entre a Jean Grey e o Professor Xavier, que é o grande confronto responsável por motivar a transformação da Fênix Negra. A Jean acaba se sentindo traída pelo Charles por um determinado motivo que é muito legítimo. Então a transformação dela em Fênix me convenceu por causa disso, pelo fato desse motivo, desse gatilho inicial ser bem verdadeiro, bem legítimo. Inclusive essa relação da Jean
Jean com o Charles Xavier é o coração do filme, na minha opinião. Foi o que realmente juntou o roteiro numa coisa só e fez a história ser redondinha. Mas a verdade é que essa transformação da Jean na Fênix acabou sendo bem diferente da versão aqui da saga das HQs da Fênix Negra. E eu vou comentar essa diferença com mais detalhes daqui a pouco, calma aí. Eu também achei a representação visual dos poderes da Jean bem bonita, bem legal também. Aquele poder que parece uma fumaça misturado com estrelas e fogo, uma coisa meio cósmica. E as veias de poder saltando no rosto da Fênix, da Sophie Turner, com o cabelo dela também se movimentando como se tivesse quase que debaixo d'água por causa do fluxo de poder. Achei tudo um visual bem interessante que deram pra manifestação dos poderes da Fênix. E eu também gostei dos atores que interpretaram esses papéis que eu falei aqui. Eu curti a Sophie Turner como uma Jean Grey mais nova, incorporada pela Fênix Negra. Acho que ela trabalhou da melhor forma possível ali com o roteiro que ela tinha. Achei o James McAvoy também bem legal como Professor Xavier. Já gostava dele no papel antes e esse é mais um filme que eu acho que ele entrega muito bem. Até por fazer esse Professor Xavier que tem falhas, tem defeitos e tudo mais. E por último, o Michael Fassbender, que faz o Magneto. Eu também já curtia ele no papel do personagem e nesse filme acho que ele continuou fazendo um Magneto bem legal. Então beleza, agora vamos falar do que eu não gostei muito do filme, começando a nossa comparação aqui com a saga da Fênix Negra das HQs. Então, primeira coisa que eu não curti muito no filme é que a história acabou sendo um pouco diferente do material original da saga da Fênix Negra dos quadrinhos. Eu nem encarei como se fosse a mesma história, pra falar a verdade, a partir de um certo ponto, porque o filme realmente mudou pontos muito importantes do material original. E eu vou explicar aqui. Essa diferença, na minha opinião, acontece principalmente porque a saga da Fênix Negra nos quadrinhos é uma história muito longa. Se você pegar, por exemplo, esse encadernado aqui, que foi publicado pela Salvat aqui no Brasil, ele reúne 9 edições pra contar o arco completo da Fênix Negra. Cara, são 9 revistas. É muita coisa, é uma história bem grande. Então, cara, os quadrinhos tiveram muito tempo pra trabalhar essa transformação da Jean Fênix bem pouco a pouco. Tanto que a Jean só vira realmente a Fênix Negra no final da 6ª edição do arco, sendo que são 9 ao todo. No início do arco dos quadrinhos, a Jean está sendo manipulada mentalmente pelo Clube do Inferno, o que faz a Jean achar que é uma outra pessoa totalmente diferente. Depois a Jean vai começando a usar os poderes da Fênix pro bem, mas de forma muito agressiva, usando realmente o enorme poder que a Fênix dá pra ela. Até que lá no final da 6ª edição, a Fênix assume o controle total da Jean, e a Jean Grey vira a Fênix Negra, que é uma outra personalidade, outra pessoa totalmente diferente. A Fênix Negra dos quadrinhos não é a Jean Grey com raiva, ela é uma entidade totalmente diferente que toma o controle da consciência da Jean. Tanto que numa página da HQ, a Jean tá lá com os X-Men, depois de derrotar o vilão, indo embora do lugar onde eles estavam, e na página seguinte ela já se transforma em Fênix Negra. E logo de cara ela tenta matar todos os X-Men. Porque nesse momento da história, esse ser aqui não é mais a Jean Grey, é a Fênix Negra, é uma outra entidade que tá no comando do corpo. E o filme acabou sendo diferente porque ele não pôde ser tão longo para trabalhar todo o conteúdo dessas 9 edições da saga original dos quadrinhos. O filme tem que ser mais rápido, ele tem que resumir um pouco. A HQ começa numa luta dos X-Men contra o Clube do Inferno, depois passa para o confronto dos mutantes contra a Fênix Negra, e no final ainda termina com um duelo na Lua dos mutantes contra um bando de alienígenas. Então cada momento da história nos quadrinhos tem um inimigo totalmente diferente, e não deu para botar tudo num filme só. Por isso que o filme acaba não tendo toda aquela grandiosidade da saga da Fênix Negra nos quadrinhos. Quer ver? Olha um exemplo aqui se você procurar nas HQs. Aqui nos quadrinhos tem um momento da história que a Fênix Negra perde o controle ao ponto de voar até o espaço, ir para outra galáxia e absorver um sol inteiro. E ela destrói de uma vez só um planeta com bilhões de seres vivos. É uma cena muito chocante, que quando você vê, você fica realmente... Que filha da... Então a HQ dá um tom de ameaça pra Fênix muito grande. Ela pode destruir a Terra inteira, se ela quiser, num piscar de olhos, sabe? Você vê a Jean Grey fazendo isso. Esse é o nível de poder e descontrole da Fênix Negra nos quadrinhos. Ela saiu voando e destruiu um planeta. Só que na versão do filme, a Jean, depois de se transformar na Fênix Negra, vai pro bar beber uísque. É literalmente isso, ela tá transformada e vai
pro bar. Eu não julgo muito, porque dependendo da situação, talvez eu também fosse. Então existe uma escala de poder e grandiosidade muito diferente entre o filme e a HQ. Parece que no filme a Fênix é a Jean Grey muito frustrada e com raiva, sabe? E com muitos poderes, realmente. Enquanto na HQ, meu irmão, a Fênix Negra é uma entidade louca, descontrolada, que pode destruir tudo num piscar de olhos, sabe? É uma ameaça muito maior. Por isso a versão do cinema não tem a mesma grandiosidade que esses quadrinhos aqui têm, me desculpa. E outra coisa que eu acho que faltou também aí na versão do cinema foi a relação da Jean Grey com o Scott, o Ciclope, porque na HQ, cara, a relação deles, o que eles sentem um por outro, o amor dos dois, é a base de muita coisa, é o que te faz se importar com a história. Você vê que a Jean Grey realmente explodiu um planeta, mas mesmo assim o Scott ainda acredita nela, sabe? O amor dele faz ele passar por cima disso e defender a Jean, sabe? Mas no filme eu acho que a Jean Grey não tem muita química com o Ciclope, sabe? Eles não me convencem muito como um casal que sente um grande amor aí um pelo outro. Eu acho que a parte emocional da Jean em relação a outra pessoa fica realmente em relação a ela e o Xavier, mas como uma relação paternal mesmo, não algo amoroso de casal, né? Algo diferente. Então, resumindo o comparativo, se essa HQ é uma das histórias mais importantes já feitas dos X-Men, o filme acaba nem sendo um dos mais impactantes dos mutantes. Mas de qualquer forma, eu achei o arco da Jean Grey no filme convincente. Ele me pareceu real, como eu já falei lá no início do vídeo, só pra deixar claro aqui. E outra coisa que eu não curti muito foi a ação do filme. Pra falar a verdade, tem uns 3 momentos de ação ali que eu gostei. Uma é aquela cena do Magneto com as armas no trem, quando ele controla várias armas de uma vez só, essa cena é legal. Depois tem outra do Noturno se teletransportando super rápido e atacando o inimigo, que eu achei visualmente bem legal. E uma cena da Fênix Negra que não é bem de ação, mas é dela usando o poder dela com o Xavier, que é uma cena super impactante, até perturbadora, assim, de tão maligna que foi a representação do poder da Fênix Negra naquele momento. Achei realmente bem perturbadora, assim, visualmente. Mas fora isso, a ação do filme foi tudo bem ali, mais do mesmo, parecido com o que eu já vi antes. Cara, a gente viu recentemente Vingadores Ultimato, sabe? O nível de ação em filmes de herói está lá em cima atualmente na indústria do cinema. Então, se o filme não executa muito bem uma determinada ideia ou não traz nada de novo, a ação não me surpreende e não me prende muito. E a desse filme não me prendeu. E outra coisa que eu não gostei muito do filme foi a vilã, a Vuk. Já tinha sido revelado antes em entrevistas que ela é uma alien, então isso não é spoiler, fica tranquilo, isso já tinha sido divulgado abertamente aí antes. E acontece que basicamente o objetivo dela no filme é conquistar um determinado lugar específico. Só que o estranho é que a Vuk mesmo diz no filme que a Fênix tem poder meio que pra criar outros lugares. Então a Vuk não precisava conquistar o tal lugar específico, ela não tinha motivação pra querer esse determinado lugar. Ela só tinha que pedir pra Fênix ajudar ela a criar outro lugar, como ela mesma diz que a Fênix pode fazer. A Vuk poderia resolver o objetivo dela sem nenhum tipo de conflito, simples assim, sem nenhum tipo de problema ou obstáculo. Então achei o plano da vilã meio confuso. Outro ponto que eu achei meio mais ou menos. Tem um momento ali do filme em que os mutantes se dividem por conta de um acontecimento bem bombástico da história. Os times separados até aparecem nos trailers aí se confrontando. Só que a resolução que o filme apresentou para essa divisão não me convenceu muito. Existe de fato um motivo que o filme apresenta para resolver essa divisão, mas ele é um motivo fraco quando comparado à motivação que dividiu os mutantes. O Magneto tá muito convencido que quer matar a Jean, como ele mesmo fala, os trailers mostram isso. Então a conclusão dessa divisão aí entre os mutantes não me convenceu muito. Tem hora no filme, inclusive, que o Magneto fala com todas as letras. Eu mudei de ideia. Tipo, você teve que colocar essa fala pra realmente deixar marcado que ele mudou de ideia, porque você não apresentou um motivo forte o suficiente pra isso. Pra fechar aqui, última crítica. Eu achei o filme feio também. Tipo, a maquiagem da Mística parece uma fantasia muito da preguiçosa, muito mal feita. E eu também não curto o fato dos personagens não terem uniformes super maneiros num determinado momento do filme. Eles usam roupas normais que, tipo, eu uso. Tipo, uma camiseta preta, assim, ó. Quando eu penso em X-Men,
X-Men, eu penso em uniformes assim, ó, bem chamativos, coloridos, sem vergonha de ser super-heróis, sabe? Um visual realmente icônico. E foi o último filme da franquia X-Men, eu queria ver realmente um desfecho mais épico, invocando mesmo a mitologia dos X-Men, dos quadrinhos. E eu acho que faltou visual pra trazer emoção disso, sabe? Acho que faltou aquela coragem de assumir que é filme de super-herói mesmo, sabe? Sei lá, minha opinião. E esse filme acaba tendo algumas coisas meio diferentes em relação à cronologia dos X-Men, mas eu vou comentar isso em outro vídeo que eu vou fazer no futuro, comentando toda a cronologia e a timeline dos X-Men, de todos os filmes dos X-Men. Então se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, pra não perder esse próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, porque me ajuda muito também, eu agradeço demais. E digam aqui nos comentários o que vocês acharam de X-Men Fênix Negra. Digam aí se vocês estão felizes agora que eles voltaram pra mão do Marvel Studios e a saga dos X-Men da Fox acabou. E dá uma olhada também na descrição do vídeo, porque tem as playlists do canal organizadas por tipo de vídeo pra vocês assistirem. Beleza? Então é isso aí, eu fico por aqui. A gente se vê na próxima. Valeu, show e um abraço.